podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Matheus Gonçalves. No episódio de hoje recebemos um convidado, é o Bruno Natal, jornalista e apresentador do podcast Resumido. Fala aí, Bruno. Bem-vindo ao Tecnocast. E aí, Thiago, Toad, Riga, tudo bom? Obrigado pelo convite. Sou fã do Tecnoblog, muito feliz de estar aqui. Ah, bacana, vamos nessa. E é o seguinte, cada vez mais a gente abre mão da nossa privacidade, né, em troca de experiências mais personalizadas. Mas o que será que acontece se esses dados também forem usados para moldar as nossas opiniões, a nossa visão sobre o mundo? Neste Tecnocast, a gente pega carona no documentário O Dilema das Redes para falar sobre a nossa relação com a tecnologia. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Este Tecnocast é um oferecimento do Porto Seguro Alto. E com isso, trazemos uma informação interessante. Você sabia que só 30% da frota circulante no Brasil tem seguro? Pois é, eu achei esse número baixíssimo. Muita gente sabe que precisa do seguro para proteger o patrimônio, mas algumas pessoas ainda pensam que o preço é muito alto e acabam ficando desprotegidas. E para não ficar mais preocupado com os imprevistos do dia a dia, o Porto Seguro Alto facilitou muito a contratação. Para começar, você pode parcelar o seguro em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito da Porto Seguro, e agora tem ainda o seguro auto integrado no financiamento. Dá para embutir o valor do seguro no financiamento do veículo em até 48 vezes. Com o Porto Seguro Alto você fica mais tranquilo e tem suporte sempre que precisar e em qualquer lugar. Se acontecer qualquer coisa, você pode chamar a Porto do jeito que preferir, pelo WhatsApp, portal do cliente ou pelo aplicativo Porto Seguro Alto. Para saber mais, acesse o site portoseguro.com.br/alto ou fale com o seu corretor. Nesse Tecnocast temos um recado do Google, mais especificamente do Think with Google, plataforma que reúne dados, insights e tendências do mercado brasileiro, tudo assinado por nomes importantes do Google. O Think with Google é para você que trabalha com marketing, é dono de um pequeno negócio ou é profissional da indústria de consumo. O site do Google traz artigos, infográficos, análises e pesquisas exclusivas sobre o mercado de consumo no Brasil e no exterior, para embasar suas apresentações, manter o negócio atualizado e fazer a sua equipe crescer. E além do site, tem uma newsletter do Google que você pode assinar para ficar sempre a par das transformações no comportamento do consumidor. Essa foi a maneira que o Google encontrou de compartilhar suas visões para o futuro do marketing e os bastidores das principais campanhas digitais para todos os públicos. Se você precisa de uma fonte de informação confiável para tudo, com insights do mercado, informações na medida certa, desde o númerozinho até uma visão mais macro, acesse o site thinkwithgoogle.com.br. Vou falar de novo porque é difícil essa língua no meio do dente, né? thinkwithgoogle.com.br. E o link também tá na descrição deste Tecnocast. Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 15 minutos e 7 segundos. Vamos lá, Paulo Riga, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira é do Felipe Suri, ele tem 16 anos, é de Santana de Parnaíba, aqui em São Paulo, e mandou e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: Olá, sou o Felipe, tenho 16 anos, porém comecei na bolsa em outubro de 2019, com 15 anos, ou seja, eu nem entrava nas estatísticas. Comecei totalmente leigo, sem entender quase nada, porém estava interessado em guardar o meu patrimônio para o futuro, ao invés de gastá-lo no shopping com roupas caras, tênis e etc. Eu vivo uma vida simples e consigo guardar 50% do que eu
recebo todos os meses. Sou desenvolvedor. Uma das coisas que me fez continuar na bolsa foi ter um professor de matemática que discutia saudavelmente comigo e mais 2 colegas sobre a bolsa. No final das contas, apenas quem continuou no caminho de investidor fui eu. Os outros 2 colegas preferiram não fazer nada. Nesse ano, esse professor não deu aula mais pra mim, o que sinceramente foi uma falta enorme, pois eu queria ter algum apoio mais pessoal e vivo, sem ser na internet, naqueles dias em que a bolsa derretia e que chegou a cair quase 10% no único dia. Quero finalizar esse e-mail, que tá bem grande, inclusive, dizendo pra galera não pensar em day trade, pois isso é um trabalho e não investimento para multiplicar o seu patrimônio. Pense em hold, em manter. Estude que a inflação, acompanhe economistas e não coaches que fazem vídeos. Entre outubro de 2019 e o dia em que vos escrevo, minha carteira está rendendo 30%, enquanto o Ibovespa está em 4%. Então estude de verdade, não apenas siga coaches que você vai vencer do IGPM e estrangular o IPCA. Agradeço pela leitura e por ter meu e-mail no Tecnocast. Cara, eu não sei nem se eu quero adicionar nada, porque que orgulho do Felipe, né? 16 anos, já tá pensando desse jeito, investindo, e já tem essa mentalidade também de hold, né? De buy and hold. E, cara, isso é uma das partes mais exatamente importantes, né? Longo prazo, né? Tipo, sim. Acho que pra quem é jovem é mais difícil pensar, né? Fica, não, eu quero multiplicar isso aqui e com 18 anos vou ser milionário, sabe? Assim, a gente não tem autorização pra dar dicas, né, de investimentos. Precisa ter uma licença lá da CVM, então até é meio difícil eu dar muita opinião aqui sobre o assunto. Mas assim, para mim, não é uma recomendação. Eu arrisco tanto, eu tenho tanto dinheiro na bolsa, em renda variável, né? Não é só na bolsa de valores, por conta disso, porque eu tô olhando no longo prazo, eu vejo se a empresa tá crescendo, se a empresa, quais são os projetos, se a dívida tá controlada, enfim, é uma coisa bem longo prazo. E no dia a dia eu tô focado em trabalhar. A partir do momento que isso começar a te deixar estressado, emocionado demais, é o momento que vai te atrapalhar até no trabalho, né? E tudo que a gente estuda aqui, o que mais faz seu patrimônio crescer é aumentar o seu aporte, né? Porque depois de 20 anos, 30 anos, essa quantidade que você aporta hoje, que parece pequena, é a que vai se multiplicar, sei lá quantas vezes daqui 20 anos. Então, enfim, foca muito no trampo e parabéns, Felipe, cara, aqui, ó. E eu queria dizer que ele entrava nas estatísticas, a gente não falou, mas o dado mais atualizado aqui, que é de novembro de 2020, diz que para pessoas com até 15 anos, existem 13 mil investidores na bolsa, que representam a incrível porcentagem de 0,12% do valor que está lá investido na bolsa de valores. Então, sim, o Felipe é bem minoria da minoria da minoria. Então, sigam o exemplo do Felipe, estudem e invistam. Isso aí. Próximo e-mail é do Lucas Pinheiro, aliás, é um e-mail mesmo, né? Mandou para tecnocast@tecnoblog.net e diz o seguinte: olá, pessoal. Queria uma nova opinião sobre o uso de IPTVs, já que eu acho que o cenário muda com a chegada de um grande player no cenário nacional, o DirecTV Go. E acharia legal vocês comentarem sobre como o DirecTV Go pode influenciar na já acentuada queda das assinaturas de TV por assinatura. Afinal, se trata de uma solução de IPTV legal. Legal no sentido de correta, né? Sim. Cara, eu tô testando o DirecTV Go. Eu até fiz uma coisa aqui, cancelei minha Vivo pra me forçar a usar o DirecTV Go. E vai ter conteúdo em breve sobre isso, mas tem uns pontos contras meio chatos, que é tipo, por exemplo, zapear entre canais. Tipo, apertar o canal mais e vai pro próximo canal. Isso é muito chato. E, claro, uma das vantagens que eu tinha com a Vivo TV, que era via fibra, era que a transição entre canais era muito rápida. E no DirecTV Go, que é uma tecnologia diferente, tem aquela questão de meio Netflix, meio YouTube, né? Você clica no canal para iniciar e só inicia de fato dali a 3, 4, 5 segundos. O buffer, né? E tem aquele atraso, né? Que, assim, como na Vivo já tinha em relação à TV aberta, obviamente, mas no DirecTV Go é tipo quase 1 minuto de atraso, cara. Então eu imagino, sei lá, vendo um jogo da Copa no DirecTV Go com atraso de 1 minuto. Devia ser meio chato, assim. Mas como o preço tá interessante, e nesse mês de lançamento tinha até uma oferta de HBO, eu tô usando aqui. Em breve, mais detalhes. Eu não gostei de 2 pontos. Acho que primeiro, o deal breaker pra mim foi o som. A qualidade do som é muito ruim, muito ruim. E eu não sei, a minha teoria era que, sei lá, a primeira semana era grátis. Então todo mundo saiu instalando, porque é de graça, tem HBO de graça também. E eu só testei precisamente nos primeiros 7 dias, né? Então eu não sei se era uma coisa, tipo assim, os caras precisaram socar compactação no áudio. Então eu não sei se foi uma coisa, tipo assim, os caras precisaram socar a compactação no áudio pra dar conta da quantidade de acessos, né? Porque tinha muita gente usando.
Não sei se foi isso, tá? Eu tô na expectativa de, sei lá, daqui a alguns meses a questão do áudio melhore, porque realmente tá muito ruim. Até o volume era baixo, né? Na Vivo eu lembro que eu colocava, sei lá, 15, 20 já tava bom. E no DirecTV Go eu colocava 50, 60. E eu já começava a perceber que os agudos estavam altos e o resto não existia. Não tinha quase médio e definitivamente não tinha grave. E em filmes até embolava, né? Quando começava algumas músicas, tipo, com muita batida, isso aí suprimia a voz, enfim, tava bem ruim a questão do áudio. Outro ponto que eu vi também é que ele tava perdendo sincronia de áudio com imagem. Alguns canais, né, específicos que eu testei, às vezes eu tava no meio do filme e a imagem dava umas travadas e de repente o áudio desincronizava completamente. E aí o que eu tinha que fazer era sair do filme, voltar pro filme, sabe? Tipo, resetar o streaming, e aí ele voltava ao normal, só que de novo, começava a travar a imagem e perdia a sincronia. Então acho que assim, é um serviço massa, é um serviço legal, né? Tanto legal de massa quanto de correto. E eu tô com expectativa de que melhore daqui pra frente, porque ainda tá muito cru. Ainda precisa de muitas melhorias. Então, quem já estiver usando, conta pra mim também essas experiências, se percebeu esses pontos que eu percebi também, né? E vamos conversando, vamos compartilhando experiências aí. Eu confesso que eu tive alguns probleminhas de, tipo, o canal parar de funcionar, né? Tipo, parar a transmissão ali por alguma falha temporária da conexão e tal, mas eu confesso que eu não tinha muitas expectativas, até porque a DirecTV é uma marca da AT&T, que é dona da HBO. E a gente sabe o que acontecia quando tinha Game of Thrones no streaming da HBO. Era meio pesadelo, assim. Mas veremos se eles vão melhorar essa questão técnica do serviço. Porque pode ter um grande potencial, principalmente pelo fato de que você leva os canais para basicamente qualquer lugar, né? Você não fica mais restrito ali à TV. Ele permite 2 TVs ao mesmo tempo, né? Assistir simultaneamente. Sim. E aqui em casa, por exemplo, só tem TV lá na sala. Aqui no meu quarto não tem. Então seria legal pra mim por conta disso. E enfim, eu sei que na questão do preço também, se eu cancelar a minha TV da Vivo, deixar só a internet, mas aí contratar com um pacote de Netflix, e assinar o DirecTV Go, eu consigo economizar R$50 por mês. Eu vou ter mais canais, porque o DirecTV Go tem mais canais e tem a HBO também. E eu consigo fazer upgrade na internet para uma de 300 MB, que é 50% mais rápida do que a minha atual. Então, financeiramente, até por algum serviço, seria bem mais vantagem. Mas o serviço ainda tá bem ruim, assim. Tem que esperar um tempinho para ver se melhora, para daí compensar fazer essa troca aí. Vamos torcer. E a última mensagem é do Bananafone. A gente descobriu que ele se chama André Gorgen. Ele, a pedido do Mobilon, ele colocou ali o nome dele, diz que é consultor, ele é de São Paulo, capital, e mandou lá na comunidade.tecnoblog.net o seguinte. O cara é consultor, aí eu já consigo, né, levar mais a sério a opinião dele. O Bananafone diz o seguinte, então. Falaram bastante sobre o prazo de entrega nesse episódio. Esse ano eu comprei um headphone Sony 1000X-M3 por causa dos reviews do Riga, usado de um vendedor de Manaus. O prazo de entrega foi de 1 mês. Mas entregaram em apenas, abre aspas aqui, 25 dias. A entrega foi via Correios. Eu moro em São Paulo. Lembro que em 2016 eu já ficava impressionado quando comprava algo e chegava em menos de 48 horas. Hoje em dia isso é comum e eu já cheguei a receber produtos em menos de 24 horas. Quando comentaram a respeito das lojas estarem usando mais transportadoras e deixando os Correios de lado, isso é um problema para os meus pais que moram na fazenda e têm uma caixa postal para receberem encomendas. As transportadoras não podem entregar na caixa postal, então eles acabam tendo que pedir para um amigo receber a encomenda na cidade e depois eles passam para retirar, gerando esse transtorno ao amigo e desestimulando fazer compras na internet. Essa não foi a melhor Black Friday, mas alguns produtos estavam com preços bons. Eu comprei um Galaxy S20 Plus por R$ 2.999 em 10 vezes no sábado. Também comprei cápsulas de café e um livro, mas o tênis e barbeador que eu tava de olho não tiveram boas promoções. Eu acho muito louco quando eu tô pesquisando algum produto e sei lá, eu caio no Mercado Livre e eu tenho alguns privilégios por morar no centro expandido de São Paulo, né? E daí eu pesquiso algum produto e tal, e aí tem lá, Mercado Envios Full. Se comprado nas próximas 2 horas e 18 minutos, chegará hoje. Eu acho isso muito louco, parece que eu tô no futuro, sabe? Tipo, não, se clicar em comprar, pagar, chegar hoje, nossa, isso é muito louco, né? Porque, assim, acho que o americano deve estar acostumado, porque na Amazon isso é comum, também com o mesmo esquema de ser comprado nos próximos X minutos, chegará dia tal, né? Mas, tipo, esse negócio de chegar hoje é muito louco.
Bicho, eu acho que assim, 2020 trouxe muitas coisas ruins, mas uma das melhores coisas foi entrega hoje. Eu queria ter entrega hoje, cara, mas infelizmente ainda não chegou aqui em Americana. Mas assim, a entrega tá rápida aqui, viu? Assim, eu tive várias compras que eu fiz, sei lá, no sábado, chegou na segunda-feira, no começo da tarde. Nesse ponto, não reclamo, não. Acho que já tá bem bacana. Só uma compra que eu fiz na Black Friday de ar-condicionado, que eu tô até agora esperando, desesperado, que tipo, é só o mais importante de todos, né? Não chegou ainda, mas enfim. É isso aí, bora pra pauta? Bora lá. Antes da gente começar o papo, eu queria puxar direto aqui o documentário, né? Porque recentemente o pessoal descobriu ele na Netflix e só se falava disso no Twitter, todo mundo assim chocado. Nossa, não acredito que é assim que funciona. As redes estão vendo o que eu faço, o que eu visualizo, o que eu tô curtindo. Então eu queria entender de vocês aí que entendem de tecnologia também. Como foi pra vocês assistir o documentário? Enfim, tem bastante especialista lá, né? Cara do Pinterest, do Google, enfim. Como é que foi pra vocês ver as encenações lá do documentário? Cara, é assim, a gente que trabalha com isso, ou a gente trabalha noticiando o que essas empresas fazem, a gente acompanha isso no dia a dia, já trabalhei em algumas dessas empresas, a gente sabe como isso funciona, a gente já sabe que as coisas são assim. Então, eu acho que o que o documentário fez foi tentar expor esse funcionamento, o que as empresas fizeram, qual era a motivação, o que acabou combinando, para o público geral. E para essa galera, foi muito assustador. Assim, nossa, eu não acredito que funciona desse jeito. Enquanto a gente tava assim, pô, mas a gente tá noticiando isso já faz uns bons anos que a gente fala que é assim que funciona. E eu entendo que chegou nas pessoas dessa forma por causa do tom alarmista que o documentário teve em apresentar essas ideias. Enfim, a gente vai discutir daqui a pouco se isso é certo ou se é errado, mas enfim, essa foi a minha visão do porquê que assustou a galera. Tá, mas já vamos entrar nesse tom alarmista, então, porque pra mim foi o que mais me irritou, assim. Saca, ficou aquela sensação de que dava pra ter mostrado como funciona, sem inventar, porque alguns pontos eu vi até que eles inventaram, assim, tipo, nossa, a tecnologia decidiu te mandar um conteúdo específico pra moldar a sua opinião, e sei lá, não é bem assim também. Você achou que eles falaram isso? Porque eu fiquei com a impressão ao contrário. Em boa parte do documentário pra mim, claro que eles tentaram deixar bem alarmista do tipo, olha, sua privacidade, a gente tá sabendo de tudo, tal. Mas eu acho que boa parte dos especialistas apresentou a ideia de tipo, olha, no começo a gente tava querendo fazer uma linha do tempo, ou uma inteligência artificial que fosse te apresentar um conteúdo que a gente achava que ia ser o mais interessante pra você. E aí a gente percebeu que no final das contas, por causa do comportamento do usuário, de como de como você vai treinando a sua AI, como a gente vai fazendo ela funcionar aqui dentro do nosso sistema, calhou, né, por um acaso, que a gente começou a indicar um conteúdo bem bizarro para as pessoas. E isso foi manipulando a cabeça de quem consumia isso, ou pior ainda, quem entendeu como funcionava essa AI na hora de fazer propaganda de algum conteúdo no Facebook, redes sociais e tal, percebeu que era assim que funcionava e usou isso para manipular as pessoas. Foi esse tom que eu entendi. Você entendeu alguma coisa diferente disso? Eu entendi diferente na encenação, na dramatização, não exatamente nas vozes dos especialistas, dos ex, né, Big Techs lá. Por exemplo, uma parte que me marcou foi a hora que tava um garoto, o personagem lá que tava sendo manipulado, né, e aí tinha as 3 AIs ali, né, a de Edges, a de interação, enfim, não lembro exatamente os papéis, mas um vira pro outro e fala assim, vamos mostrar pra ele conteúdos de radicais, porque ele, né, e aí eu fiquei com essa sensação, porque bom, é um tema que está muito em alta, né? Vamos fazer aqui até um recap aqui. Desde o caso da Cambridge Analytica, isso explodiu nos Estados Unidos, a questão de uma suposta manipulação das eleições americanas, com Rússia envolvida, enfim, várias coisas, né? Várias teorias também que a gente não sabe, não tem como confirmar até onde também houve influência, enfim, tem muita coisa aí que a gente nunca vai ter a resposta factual, mas a gente sabe que sim, era possível, foi possível agir
de formas que não eram corretas, né? Então o documentário explorou muito isso, porque muita gente ainda se agarra nisso, que é só esse o motivo para o mundo estar tão extremo hoje em dia. E aí eu achei que ele falha um pouquinho, porque nessa dramatização, eu achei que ficou muito vago isso. Parecia que, de fato, a AI estava mandando esse tipo de conteúdo para as pessoas. Vamos mandar conteúdos extremistas, porque isso dá dinheiro, saca? E aí acho que vira uma bola de neve de teoria da conspiração e o debate não é muito produtivo, né? Acho que tem problemas aí, mas vender o algoritmo dessa forma faz a gente querer jogar a água da banheira fora com o bebê dentro, sabe? Basicamente foi isso que eu senti. Eu entendo o público, eu acho que assim, não teria como fazer de uma forma muito chata, ou talvez sem essa dramatização que foi bem exagerada e até meio ridículo às vezes, mas assim, para as pessoas entenderem, faz sentido ter aquela dramatização, aquela historiazinha lá que para quem já entende de tecnologia, para quem acompanha esse mercado, é um negócio que não faz muito sentido ali, né? A gente sabe como aquilo ali funciona. Mas para quem não conhece, e mesmo essa questão tem alguém ali selecionando o algoritmo, o que a gente vai ver e tal, explicar isso de uma forma que corresponda 100% à realidade é meio chato, né? Tipo, como que você explica aprendizagem de máquina, inteligência artificial para uma pessoa normal? É meio que... Eu sei, um jeito bom. Tipo, sempre quando a gente fala de futuro, robô, inteligência artificial, tem aquele personagem, né? Sempre é aquele computador ali e ele pensa sozinho e se rebela contra a sociedade e tal. E é uma forma meio que de... Talvez foi essa a solução cinematográfica que eles acharam. Não sei se foi a melhor, não sei se tinha um jeito melhor de fazer isso, mas para chamar atenção, né? Porque eu acho que, às vezes, principalmente para o público geral, não fica muito claro que diabos é o Facebook. Qual que é o modelo de negócios do Facebook, por exemplo? As pessoas acham que tipo, a gente tá aqui para ajudar o mundo a se comunicar de graça e tal. E não é esse o modelo de negócio do Facebook, a gente pode discutir mais. Apesar de isso ser meio contraditório, né? Porque o documentário, ele meio que ele mente para ficar falando de fake news depois, né? Então, mas eu acho que até que faz sentido alguma coisa ali. Mas posso dar a minha analogia aqui? Eu acho que é mais simples até, né? O documentário, ele pintava a questão do Exterminador do Futuro, né? A gente achava que ia morrer nas mãos de armas do Exterminador, e na verdade a gente vai morrer nas mãos... Isso foi uma das conclusões que eles deixaram no ar, tá? Não sou eu que tô falando. Mas na verdade a gente vai morrer nas mãos de uma guerra civil provocada pela nossa opinião sendo moldada por opiniões radicais e fake news, tá? Essa foi a conclusão bem, né, crua, assim, de uma parte do documentário. Como explicar a inteligência artificial? O que eu falo? A IA, ela é burra, né? Apesar de ela ter esse nome de inteligência, ela é burra. Ela é um algoritmo pré-programado. Já dormi. Pra aprender. Calma. Inteligência artificial não é inteligente, já desisti de ouvir isso aí. Já. Vamos lá, vamos melhorar então. Imagina que você tem uma fábrica e você coloca uma IA para comandar essa fábrica, certo? Essa fábrica faz calçados. Você programa a IA para fazer calçados o mais rápido possível e o mais barato possível. Se a IA, num determinado momento, calcular que é mais barato e mais rápido fazer calçado, se você pegar os humanos da fábrica, jogar todos eles dentro de uma máquina, arrancar o couro para fazer o couro do sapato, arrancar o osso para fazer o salto do sapato, sei lá. Se a IA decidir que essa é a forma mais rápida e fácil, ela vai fazer. Porque ela não tem sentimento, ela não consegue distinguir o que é o errado do certo se a gente não programar essa. Então acho que essa é a premissa que o documentário falhou. Ele dava muito a entender que a IA estava propositalmente provocando... enfim, promovendo conteúdos específicos ou coisas desse tipo, porque dá dinheiro. Eu achei muito raso fazer essa afirmação e até perigoso. E na verdade não, a gente deveria estar discutindo quem programou a IA e o que a gente pode fazer para melhorar essa programação, para começar a eliminar esses problemas, né? Essas falhas de programação. Eu entendo o que você tá falando e eu tô com medo de discordar aqui depois desse exemplo psicopata que você deu. Mas assim, não, é sério, eu entendo o que você tá falando e o ponto principal que tem que ficar claro aí é que a AI não tem consciência. Não é uma decisão consciente do software te
apresentar determinado conteúdo para te manipular. E essa encenação ficou muito perdida e confundiu bastante gente. E é isso que eu tava falando antes da gente começar a gravar aqui, de que eu acho que o documentário ele peca pelo exagero nesse sentido. Ele acabou desinformando as pessoas em alguns pontos. Porque para muita gente, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas não entende como funciona uma inteligência artificial. Se apresentar ela dessa forma, como uma entidade consciente que está tomando uma decisão para te manipular assim, é longe do que de fato acontece. E quando você fala, Mobilon, de tipo, a gente precisa ver como é que faz para melhorar essa AI e tal, é o que eu acho que eles tentaram fazer de uma forma, eles pincelaram, isso devia ter ido muito mais a fundo, que é mostrar que, olha, a gente programou esse computador aqui para ele aprender, aprendizagem de máquina, com entradas e saídas aí, tal, e ele acabou aprendendo. A melhor forma de ele manter essas pessoas na plataforma, utilizando o tempo inteiro, ou, sei lá, o que o computador entendeu como engajamento, né, da pessoa continuar usando ali o software, na verdade, era algo que, do ponto de vista social, né, do que foi para a sociedade, algo absurdamente nocivo, que é, quanto mais as pessoas, tipo, forem por um lado extremo, mais elas se apaixonam por isso, mais elas se tornam passionais, mais elas se tornam irracionais, e elas querem saber mais e mais e mais. Então, pro computador é tipo, opa, tá funcionando isso aqui, cara, a galera tá usando isso aqui igual louco, eles estão curtindo. Quando, na verdade, tipo, não, cara, você tá criando uma sociedade que tá mentalmente doente. É o reforço positivo ao extremo, né? Você começa a acreditar que a Terra é plana, aí você clica num conteúdo sobre isso, amanhã o algoritmo, que ainda é burro, não sabe filtrar isso, vai te mandar mais conteúdo de Terra plana, e de repente você tá envolto naquela bolha, e não é culpa sua mais, né? Você não tá sendo impactado mais por conteúdo fora disso. Se a mídia aparece e fala assim, cara, não, a Terra é redonda, aí Globo mente. Aí você entra nesse ciclo. Isso vale, enfim, para todos os lados, para todas as teorias malucas que a gente encontra pela internet, né? Eu acho que cada área tem um terraplanismo econômico aí, ou aliás, um terraplanismo da economia é o que eu mais vejo, para citar também, que, enfim, a internet proporciona e você fica preso no reforço positivo. De repente você acredita naquilo e fim, né? Ouvindo vocês falando aqui, eu acho que anotei vários pontos aqui quando vocês falavam, algumas coisas pra gente falar, até pra ouvir a opinião de vocês, né? Eu acho que esse filme tinha um desafio muito grande, né? De conseguir se comunicar com um público muito grande numa plataforma de alcance muito diverso, né? Muitas pessoas. E eu acho que era um assunto muito grande também para condensar num filme daquela duração. O que é engraçado porque um dos grandes problemas do Netflix para mim, e de séries de maneira em geral, é que você pega uma série dessa e ela tem 10 episódios de 1 hora e 99% das vezes poderia ter sido um filme de 1h40, né? Eles enrolam muito para prender o usuário, gerando mais hora assistida, que é bom para a plataforma, enfim, é para atender eles, não é para atender a gente, não é para atender quem está vendo. Nesse caso específico, esse programa, assim, deveria ter virado uma série para poder abordar cada um desses temas com mais calma, e eles resolveram embrulhar tudo em um só. Tem vários conflitos de interesse aí no meio, né, do próprio Netflix, que também é uma plataforma e tal. Então, isso acho que é um primeiro ponto. O segundo, eu acho que foi uma grande simplificação dos assuntos, que está um pouco parecido com isso, né, que vocês falaram aí, mas eu acho que tem uma coisa que sobrevoa o filme inteiro, que é a questão de quem está falando, né? A gente vê ali um grupo de homens brancos, todos pertencentes a esse milionários, funcionários e milionários, agora eles dando a solução para o problema que eles mesmos criaram. Isso eu acho que é uma posição estranha de citar, né? Ele já tem uma fundação, tem alguns interesses que não estão muito claros ali, então eu acho que toda essa coisa embolou um pouco o filme. Eu preferiria ter visto um filme desse feito por um documentarista sem tanto interesse direto ali no universo que está fazendo, não é dessa coisa, essa meia-culpa um pouco estranha, né? Esse ponto é importante lembrar mesmo, Bruno, porque assim, é uma galera que, tipo assim, eu já zerei aqui todos os jogos, ganhei de todo mundo no videogame, chega de jogar, gente, vamos fechar o videogame, desliga aí, já jogamos demais por hoje. Saca, foi tipo isso, né? A galera que ficou bilionária com esses algoritmos, com essas práticas, e de repente, estamos arrependidos, chega, tá errado, isso vai acabar com o mundo do jeito que a gente conhece, mas os bilhões estão lá na conta ainda também, né? Então, eles não vão devolver o dinheiro, né? Tipo, né? Então, né? Tem esses dois jeitos de você ver isso aí, né? Tem o jeito do ver, tipo, o cara,
pô, o cara ele ganhou mó grana com isso aí, qual é o interesse real dele nesse assunto? Ou você pode ver também que, tipo, pô, o cara tá dentro do ponto de vista de quem criou esse documentário, né? Que é, tipo, deixa eu trazer pra cá alguém que tava dentro, sabe como isso funciona e que viu que foi pra um caminho bem nefasto, que não era pra ter ido, né, na ideia original, acabou indo e agora eles querem avisar a gente, tipo, olha, deu merda aqui, aborta. Volta que deu merda, galera. Volta que deu merda. Entendeu? Então acho que tem essas duas formas de você ver isso daí. Eu acho que não são excludentes esses pontos de vista. Eu acho que os dois estão certos, né? Mas eu acho que é um pouco de hipocrisia essa galera dá a entender que defende uma posição tão radical, que nem eu falei, né? Jogar água da banheira com o bebê dentro. É tipo, isso aí tá errado, vamos matar isso aí. Acaba com rede, acaba com algoritmo, acaba com psicologia que eles usam nos aplicativos, na cor vermelha de notificação do ícone, no push to refresh, e vamos acabar com tudo isso, que tudo isso aí é do mal. Saca? Mas peraí, por que não a gente realmente tentar entender qual é o problema, por que tá dando problema e propor melhorias? Eu acho que sou um pouco hipócrita você chegar com a conta do banco cheia de bilhões que você juntou fazendo essas práticas, você não vai exatamente se desfazer desse patrimônio, mas você quer acabar com o mercado. Então, assim, eu não sei, pra mim vira um conflito de interesses gigantes. Então, tudo isso. E além do conflito, assim, tem a questão a gente tá falando aqui da simplificação da mensagem, né? Da maneira que tá ali, parece que o mundo todo ia bem, até que vieram as redes sociais, o Facebook especificamente, e destruiu o mundo. E não já tinham várias questões que existiam, tem problemas que vêm vindo aí há séculos, né? A gente amplificou alguns pelas redes sociais, sem dúvida, mas tem questões muito importantes que não são abordadas no filme, que é, por exemplo, muito dessa comunicação toda, dessa desinformação e todo o resto, se dá através de redes que estão criptografadas, como o WhatsApp, que não tem algoritmo, que não obedece nenhuma daquela lógica apresentada no teatrinho lá do filme, né, daqueles personagens lá personificando o algoritmo. Nada daquilo se aplica a uma ferramenta como o WhatsApp, como os encontros numa igreja ou em algum outro grupo de interesse específico, onde todas as discussões também acontecem de algumas vezes até de maneira mais forte, mais contundente. Então eu acho que fica uma coisa ali que é só no Facebook, então vamos desligar o Facebook e resolve o mundo. E não vai resolver. Ele criou muito problema. Eu não tenho conta no Facebook, eu não gosto da rede, não uso, já parei de usar há alguns anos, mas eu acho que essa simplificação de que o problema está ali no Facebook com esse algoritmo não ajuda a avançar a discussão. A gente tem coisa muito mais importante e maior para debater que fica pelo caminho aí, vai embora junto com a água, igual o Mobilon está falando, porque simplificou a discussão dessa forma, né? Bem lembrado, esse lance do WhatsApp, né? Eles citam até o caso dos linchamentos que aconteceram na Índia há alguns anos, né? Eu lembro que eu noticiei na Rádio Globo ainda na época que espalharam que a menina era bruxa, sei lá, alguma coisa assim, e aí, enfim, aí bateram na menina, lincharam a menina. E era tudo um boato besta de WhatsApp. E aí, depois disso, o WhatsApp implementou algumas travas de compartilhamento, né? Então, ele começou a mostrar que aquela mensagem já foi compartilhada muitas vezes, que a mensagem era compartilhada, ou ele começou a bloquear quando uma mensagem já viralizou demais, você não consegue compartilhar para várias pessoas e vários grupos ao mesmo tempo, né? Só uma vez. Enfim, então é esse tipo de medida paliativa que eu acho que é o que a gente está no momento de discutir, né? Exato. No final do documentário, o Mark Zuckerberg aparece e a repórter... Isso eu fiquei com raiva, porque a repórter... você tem que ouvir os dois lados, né? Não é que eu quero defender o Zuckerberg e o Alien lá, mas a repórter pergunta para ele... Desculpa. A repórter pergunta, né, tipo assim, e aí, o que a gente faz, né, e agora? Como é que você lida com esses casos, né, de fake news e tudo mais? E aí ele fala assim, olha, a gente tem que entender os padrões de comportamento dessas pessoas, e aí o documentário corta a fala dele e já migra pra, tipo assim, imagens de destruição e não sei do que lá. Meu Deus, mas você não precisava desse artifício pra me fazer mudar de ideia, sabe? Deixa eu ouvir, porque o que ele ia falar faz sentido. Dentro de uma rede, se você tem gente espalhando coisa, fake news, criando conta, da mesma forma que o algoritmo entende o que você está fazendo na rede, ele também pode ser treinado para entender esses padrões de comportamento de quem está fazendo coisa errada, né? E a partir daí a gente começa a implementar medidas que vão bloquear esses comportamentos. Não é fácil, não é do dia para noite. E tem que ter vontade, como de fazer, né? Mas como você modera 500
bilhões. Quanto que o Facebook tá hoje de 2 usuários? bilhões, né? 500 bilhões não. 500 bilhões. Nossa, 500 bilhões nem tem no mundo. Né? Mas tem conta Ainda. falsa. Deve ter 500 bilhões de perfis. Tipo, não tem como moderar manualmente, Não entende? tem. Tem que ter alguma IA. Mas tinha um trabalho Então. de educação até também, né? Porque, assim, o que é interessante dessa discussão toda que surgiu, esse ano ela cresceu muito, como várias outras discussões ganharam palco e foco, que é muito bom. A gente começa a falar agora em aumentar o atrito dessas redes, que, assim, hoje em dia é uma coisa que abriu uma torneira e todo mundo abre esse megafone para falar com milhões de pessoas sem nenhum filtro no caminho e nunca funcionou assim na história, né? Tinha alguns freios, né, para informação circular. E a gente está aprendendo a mexer com essa coisa nova. Agora, essa questão do atrito, de você limitar o alcance, de tentar filtrar de alguma maneira, eu acho que já começa a ser um caminho mais possível do que fazer. A gente viu agora na eleição dos Estados Unidos mesmo, depois de anos do Facebook dizendo que não tem nenhum controle sobre o algoritmo, que ele vai aprendendo, né, machine learning, vai aprendendo com aprendizado de máquina e vai, enfim, como vocês explicaram aqui agora, e que não tem o que ser feito para frear. Agora que a água está batendo na bunda, né, com essas questões do Congresso, as questões de antitrust, tudo que está acontecendo lá com o Google e agora com o Facebook, eles estão começando a tomar as medidas. Na eleição especificamente, que foi um momento bem agudo nos Estados Unidos, bem perigoso até, rapidinho o Facebook conseguiu ajustar e, né, foi noticiado que eles iam dar mais prevalência para posts feitos por veículos de notícia com alguma reputação, e aí fez a lista dos veículos. Na verdade, tudo que foi feito durante a eleição comprova que o Facebook sempre disse que não dava, que é girar o botão e controlar como é que essa coisa circula, como é que a informação circula dentro da plataforma. E aí a pergunta que fica agora, que eu ouvi em um podcast, eu acho, americano falando sobre isso, é que já tem uma discussão interna, tem uma plataforma, um fórum de discussão interna do Facebook, né, dos funcionários, que tem aquela, uma vez por semana, o Zuckerberg lê, escolhe algumas perguntas para comentar, e que começou esse assunto pegar muito forte lá dentro, que é, por que a gente não continua com a rede dessa forma? Que funciona muito melhor, que tem uma moderação mais pesada, que a gente privilegia coisas que a gente sabe de onde está vindo, por que esse não é o modus operandi normal? Então começa a levantar essas questões todas, né? Mas eu acho que poucas delas a partir desse documentário. Esse documentário teve essa força. Cara, eu acho que, assim, qualquer tecnologia que puder ser usada pro mal, alguém vai tentar usar a tecnologia pro mal. Você estava citando o exemplo do WhatsApp, né, Bruno? Que é uma coisa que, assim, basicamente, assim, é muito difícil. Não tem moderação no WhatsApp, é uma coisa mais comunicação de pessoa para pessoa. Aí você tem os grupos e tal, mas a comunicação é criptografada, então é muito difícil você fazer aquela filtragem que você poderia fazer no Facebook, ou no Twitter, ou em qualquer outra rede social. E eu acho que a intensidade de ela ser usada pro mal depende da facilidade com que isso é possível, né? Então, o WhatsApp, depois desse caso do linchamento, teve aquela questão de limitar o encaminhamento de mensagem e tal, mas por que isso aconteceu no WhatsApp, por exemplo? Por que isso não aconteceu por SMS? Que é uma tecnologia que tem aí há muito tempo. Porque, se você for pensar, as tecnologias são muito parecidas, né? Você pode espalhar fake news por SMS também, mas no WhatsApp é mais fácil, porque o custo é muito menor, né? Você fazer isso por SMS demandaria um custo maior. E você transferir mídia, que é uma coisa, áudio ou vídeo, por WhatsApp, e mídia é algo que convence muito mais, né? Muito mais fácil do que texto, né? Que a pessoa tem que ler e tal. E a gente tem que lembrar que a gente tá num país que a porcentagem de analfabetismo funcional é muito alta. Então, é muito importante que tenha áudio e vídeo para compartilhar. Se você fazer isso por MMS, no Brasil, tipo, eu nem sei qual que é a tarifa por MMS. Uma coisa que nos Estados Unidos já tinha e tal. As operadoras liberaram ali. Mas no Brasil era muito difícil. Ninguém mandava. Pelo WhatsApp, isso ficou muito facilitado. Então, existe toda essa questão de quão fácil é você usar essa tecnologia pro mal. E o WhatsApp é mais fácil, mas não tem nenhuma moderação, né? E no Facebook poderia ter. Você falou dessa questão da tecnologia ser usada pro mal. Essa semana o Reply All, aquele podcast americano que conta... Vocês ouvem esse podcast? Não. Não. É muito bom, assim, são histórias de 1 hora, mas que são montadas ao longo de 1 ano, assim, é muito bom esse podcast, e eles resgataram um episódio de 2016, agora final de ano, começa a dar aquelas recicladas no material, né, e eles repostaram um de 2016, que chama Man of the People, e aí conta a história de um cara
nos Estados Unidos, que é uma história pouco conhecida. Quer dizer, tem até livro a respeito, mas enfim, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar. Um charlatão. É um cara nos Estados Unidos que começou a vender remédio que ele inventava, uma cura qualquer, e o negócio foi pegando, e aí o rádio foi inventado. E quando o rádio foi inventado, ele olhou para aquilo e falou: cara, os caras estão transmitindo música, eles não estão entendendo para que serve isso aqui. Aí ele começou isso enquanto os Estados Unidos estavam indo para o oeste, né? Ele foi para o Kansas, pegou uma licença de rádio e começou a transmitir um programa de medicina, em que ele dava as dicas, isso mais gente ouvia, começava a comprar mais coisa, mais do remédio dele, ele começou a botar música para encher a programação, para ninguém sair da rádio. O cara foi inventando um negócio de broadcast enquanto o rádio ainda não existia e virou um personagem poderosíssimo, que foi super difícil de frear depois. E você vai ouvindo essa história e começa a pensar assim, você começa a pensar no Trump, começa a pensar no Zuckerberg, o que é o poder de você ter uma ferramenta dessa na mão, se você souber usar ela, que mal que ela pode causar, e o cara estava totalmente mal intencionado com o que ele queria fazer, ele tinha lá um objetivo próprio, egoísta só para ele para fazer, e ele fez, né? Então realmente assim, frear os maus atores é praticamente impossível. A questão é que tipo de mecanismo está no lugar para conseguir frear ou tentar minimizar o impacto, né? Mas o exemplo que eu tinha para dar aqui era da TV, né? Eu acho que casa muito com esse exemplo do rádio também, porque vamos lá, a TV, ela só é uma versão menos tecnológica das redes sociais, se você for pensar. Ela tem uma programação que é baseada em uma métrica também, que é o Ibope. A TV não fica jogando programação aleatoriamente, ela vê o que funciona mais em determinados horários. E na propaganda, ela coloca também uma propaganda que seja segmentada para o público que está online, entre aspas, naquele horário, né, que está assistindo. Não é à toa que a gente vê, sei lá, novela, o pessoal reclamando que tem cena de sexo, sei lá, na novela das 8 na Rede Globo, horário nobre. Pô, será que é legal? Às vezes tem criança ainda assistindo TV, enfim, eu nem assisto, pra ser sincero, mas já ouvi muito essa crítica, né? BBB mesmo, muita gente já falou, mas por que fica passando essas porcaria que, enfim, só divulga aí, é um desserviço pra população, as coisas que são faladas, enfim, por que não coloca um documentário, alguma coisa informativa? Não coloca porque ninguém assiste, gente. Né? Então, com o algoritmo é a mesma coisa, não é que a TV está colocando aquele conteúdo porque ela quer que você fique mais burro, sei lá, e no final compre os produtos que ela está anunciando. A TV, o papel da TV ali é te dar um entretenimento, e não, se um canal não der a programação que a audiência está a fim de assistir, o outro vai dar. E nas redes sociais não é diferente. A diferença é que não é a mesma programação para absolutamente todo mundo. Então, é por isso que existe esse divisionismo tão grande hoje em dia, né? Cada um recebe uma versão de um fato, ou um ponto de vista de um fato, ou às vezes uma distorção de um fato que é completamente mentirosa, do tipo a Terra é plana e os outros planetas são redondos. Tipo, uma parte é real, o resto é completamente fake, né? E desculpa terraplanista, se você ouve o Tecnocast, talvez não seja o programa pra você, mas enfim, entende? A TV mostra a mesma programação para todo mundo. A internet consegue segmentar o que cada um vê. Cada um tem a sua própria TV na internet. E no final das contas, a programação da TV, você consegue ter profissionais produzindo, pro bem ou pro mal ali, né? Depende da intenção. Um jornal, às vezes, é bom. Uma outra programação tem outros objetivos. E na internet, não. O conteúdo é todo feito pelo usuário. Então, aí tem de tudo. E o algoritmo vai usar de tudo para te segurar na rede, né? Eu acho que esse é o ponto central da história. Cara, eu acho que eu concordo, cara, a parte central aí, e eu acho que vai muito de acordo com o que o Bruno falou agora há pouco, que é que, tipo, é uma questão de educação, cara, porque é algo que a gente fala de uma maneira meio que recorrente lá no podcast, que é um podcast de ciência, que, assim, a nossa sociedade, ela é praticamente treinada pra se deixar levar pelos próprios vieses, né? A pessoa acredita em coisas sem questionar, e a partir do momento que ela acredita, é muito, muito difícil desfazer aquela crença. E antes, com rádio, TV, jornal impresso, essas outras mídias, existiam uns filtros, né, e freios nesses meios de informação, e quando a gente fala que do viés de confirmação aí nesse sentido, filtrar a informação ou mesmo identificar essas nuances é algo absurdamente complexo, mesmo para os próprios seres humanos, quem dirá até para quem está tentando automatizar isso aí. E assim, é preciso avaliar tudo isso, voltando aqui o lance do Zuckerberg ter tentado apresentar isso para a repórter, ela cortou ele, é preciso avaliar isso com dados, porque assim, para tentar desenvolver esses freios, seja através aí de moderação, seja através de um incentivo de lei de recompensa aí maior para quem de fato
vai atrás da informação correta, atrás de evidências sãs, questionar os próprios vieses, de uma forma, fazer isso de uma forma bem simples, acessível e didático, é muito complexo. E eu diria que essa é uma das maiores responsabilidades dessas empresas hoje em dia, que é tentar transformar esse entretenimento que você estava falando agora, Mobilon, que a TV ela tá ali para entreter, essas redes estão ali para entreter. Então, o maior desafio dessas empresas é tentar transformar esse entretenimento de algo que é fundamentalmente humano em algo que possa ser automatizado e escalável, né, cara? Isso é muito complexo. É muito difícil até porque tem coisas que você consegue banir mais facilmente. Por exemplo, terra plana errada, então vamos supor que se decida que é melhor banir esse tipo de conteúdo e você bane. Beleza, terra plana. Beleza, tem coisas que são óbvias, tipo assim, sei lá, acho que eu já vi umas coisas no Google sobre islamismo, que ensinava a fazer bomba, umas coisas assim, né? Isso é notícia bem antiga, inclusive o Google atualizou o algoritmo para filtrar também. Negar o Holocausto. Pronto. É óbvio, saca? Tipo, não precisa de muito debate, já virou lei, já é crime, pronto, só proíbe e acabou. Mas tem outras coisas que não são tão óbvias. Às vezes uma discussão, por exemplo, na minha área, economia, eu vejo, na minha área assim que eu gosto de acompanhar, eu vejo muitas vertentes de economia. E muitas vezes é um pouquinho de todo mundo que você junta e chega no resultado final, sabe? Se você pegar só um viés, tá errado. Né? Você tem que colocar um pouquinho de todo mundo ali na discussão, um pouco de todos os ingredientes, né? Para chegar no melhor resultado. E economia é um lance que tem muita externalidade também, né? Por exemplo, você pode falar, vou fazer X porque X é bom. E todo mundo que eu vi isso vai falar, não, realmente, X é bom. Mas se você parar para avaliar as consequências do X, as externalidades, você vê que X pode gerar Y, Z, F, não sei do que lá, que todos são extremamente prejudiciais. E analisar a externalidade não é uma coisa que a massa está preparada. Talvez os especialistas. E ainda os especialistas divergem quando o assunto é externalidade. Então, basicamente, o que eu estou tentando dizer é que a gente está colocando, hoje em dia, as redes sociais numa posição de moderação, de debate, que é uma posição que nem os governos democraticamente eleitos conseguem resolver, né? São temas que nem a gente não conseguiu avançar muitas vezes nem no Congresso, nem na Câmara, enfim. Então, mas calma, e aí no sentido de economia faz sentido, mas, por exemplo, o Holocausto aconteceu, não deveria ser questionável, entendeu? Sim, não, é exatamente o que eu falei. Tem coisas que são óbvias, outras coisas não, entendeu? Então, Esse é o meu ponto. Eu acho que para as coisas que são óbvias, dá pra gente tentar, se não moderar, trabalhar com o lance de lei de recompensa, que é, se o cara procurar, como eu provo que o Holocausto não aconteceu, retornar resultados para essa pessoa mostrando o que aconteceu. E da forma mais acessível, mais... Como foi com o Covid agora, né? Então, pois é. E o Covid está sendo feito, né? Isso. Qualquer um que cite a palavra Covid, aparece um link embaixo para você checar as informações de órgãos oficiais, enfim. Acho que assim, a gente está vendo um começo, né? De tentativa de combate, com checagem de fatos, enfim. É que antes... Não é uma batalha simples, né? Antes de proibir, de fato, as coisas, tem umas coisas que dá para ajeitar antes, né? Porque tem a questão da liberdade de expressão, óbvio que não nesses casos que vocês citaram, que já são inclusive crime. Mas quando a gente fala de televisão, a gente está falando de uma concessão pública, né? É altamente regulamentado, irregulado. Então, um questionamento que é diferente quando a gente está falando da internet, onde não é uma concessão pública, onde todo mundo tem a banda ali para usar, ou por enquanto a gente ainda tem. Mais ou menos, né? Pela internet a TV já está transmitindo também, e mesmo na concessão pública você vê redes falando diferentes baboseiras e não, sim, mas ninguém faz nada. A cobrança é diferente. O que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que existe uma cultura nessas plataformas que são os incentivos, né? Qual é o interesse de incentivar uma coisa e não outra? Porque se você prestar atenção e essas plataformas funcionarem a partir só do que gera interesse, o que gera interesse não necessariamente é o melhor conteúdo. Acho que essa que é uma grande trava, né? Quando você fala, esse conteúdo performou muito bem, então, né, o algoritmo, a plataforma, esse conteúdo performou muito bem, logo vou exibi-lo para mais pessoas, mas ele ter performado muito bem não quer dizer muita coisa, basta você ver o engarrafamento que dá na rua com gente tentando ver corpo em acidente de carro, né? Que é uma coisa clássica. As pessoas param, geram engarrafamento para ficar tentando ver desastre. Então, sucesso não deveria ser a medida. A medida é uma outra.
outra. A gente está num universo quantitativo para falar de qualitativo. E enquanto a régua for quantitativa, vai ser impossível falar do qualitativo. E essa que é a discussão que é muito maior, essa discussão que, como foi dito aqui já, a inteligência artificial não consegue chegar nem perto de suprir isso. Precisa ter mais gente envolvida, mais humanos, mais discussão, para o que vai valorizar. Porque se você valorizar, se você conseguir impulsionar conteúdos curados, que são, e pode ser gerado pelo usuário, não é essa a questão, mas ter um corpo de pessoas discutindo e incentivando e promovendo conteúdo que de fato é importante, que de fato tem um conteúdo que agrega, que traz uma discussão, você automaticamente começa a diminuir o alcance dos outros, né? Se você deixa ele pelo quantitativo, vai ser isso. Aquele... Não, mas essa métrica eu acho muito difícil, assim, porque, primeiro, a gente volta na discussão da TV. Não é diferente do que tá na TV, só é mais poderoso, né? Isso só é mais poderoso aqui na internet por ser customizado. E segundo, é muito subjetivo discutir o que é qualitativo. Você pode perder horas no Facebook vendo vídeos inofensivos de, sei lá, restauração de cadeira enferrujada e artefatos enferrujados. Isso já aconteceu comigo. De eu entrar no Facebook e começar a mandar um monte de coisa. Aquilo é qualitativo, de fato? Olha, não. Se eu tiver que argumentar, eu vou falar que não. O Facebook me deixou zumbi consumindo um monte de conteúdo que, sei lá, eu gastei meu tempo à toa. Por algum motivo aquilo me satisfez, sei lá, é uma coisa do ser humano ficar vendo isso. Mas também não é um conteúdo prejudicial. Mas não tem problema, ele pode existir, você pode ver, mas você acha que ele deveria estar sendo promovido para mais gente aleatoriamente? Você pode ir até o conteúdo da cadeira enferrujada pela sua atitude, ou porque um amigo compartilhou, e não como acontece no Facebook, ele empurra coisas e outros conteúdos que ninguém sabe de onde está vindo. Teve um outro podcast muito bom também, o Rabbit Hole, do New York Times, que foi uma série de 6 episódios, contando a história você ouviu? Sobre a radicalização através do YouTube. E fala muito disso. Eles entrevistam um engenheiro do YouTube, que depois largou a empresa, e eles pegaram uma pessoa que foi radicalizada pelo YouTube, e essa pessoa conta a história dela. E eles pegaram todo o histórico dele do YouTube de 3 anos para trás para analisar como se deu a radicalização. Isso ele contando, né? Que eu vi esse conteúdo, começou a aparecer uma coisa assim, eu fui indo atrás, e tudo assim, através de associação de conteúdo similar e conteúdo que performa bem. E é isso, começa a empurrar mais do mais, e aí o mais do mais vai ser sempre o mais do mais e vai para mais gente, né? Vira uma bola de neve. Então, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o qualitativo é extremamente debatível, discutível e tem uma questão de perspectiva. Mas isso não altera o fato de que as coisas que são empurradas têm uma diferença, quero dizer, tem uma diferença entre ser empurrado para alguém ou você ir atrás e ler. Isso é que eu acho que é a diferença, entendeu? Cara, faz sentido o que você falou. E, assim, é muito complexo a gente tentar avaliar o que é qualitativo, mas existe uma outra forma de a gente conseguir chegar nesse objetivo que não é tão complexo, que é, em vez de você avaliar o que é quantitativo e qualitativo, principalmente porque a gente tá falando aqui de um sistema de bilhões de vídeos ao mesmo tempo, onde a monitoria humana é praticamente impossível, tem que ser automatizado, que é você avaliar o que é nocivo. É difícil a gente chegar num acordo do que é qualidade, mas é muito mais fácil a gente chegar num acordo no que é nocivo. Se a gente for por essa linha, tipo, beleza, o cara tá consumindo ali nesse rabbit hole, tipo, ele tá vendo cadeiras enferrujadas uma atrás da outra, cara, é nocivo isso. Não é qualidade? Tá difícil. Depende, vai que ele... Se eu quiser gastar meu tempo com isso, o problema é meu. É seu entretenimento, e a gente tem que lembrar também, puxar aqui no assunto, que as empresas precisam que você continue consumindo o conteúdo ali, porque elas ganham dinheiro com isso, né, a parte de vender. Até porque eu acho que assim, não é papel do Facebook me educar, né? Eu acho que tem que ser o papel do Facebook não me deseducar. Correto. As redes, né, pararem de promover conteúdos que a gente sabe que são problemáticos. Mas também não acho que o Facebook tem que me educar e ter um grupo lá selecionando quais veículos eles julgam que são os veículos que falam as coisas corretas, porque daí, por exemplo, já penaliza os independentes ou os menores ou quem não tem parceria com o Facebook, né? Ou que o Facebook deva decidir qual tipo de conteúdo eu tenho que assistir, porque
um grupo lá decidiu que é um conteúdo de qualidade. Eu acho que aí começa a perder o papel de rede social e passa a virar uma coisa editorial. Mas, e aí, é. editorial, Não é tipo assim, eu escolho um... Oi? Já não é editorial? Não, porque não tem alguém selecionando factualmente. Tipo, vou mostrar isso. Não tem? Tem um algoritmo? Não. Não, Não teve é recentemente artificial. discussão sobre o bias dos conservadores que estavam dizendo que o Facebook priorizava conteúdo liberal, liberal no sentido dos Estados Unidos, conteúdo de esquerda. Tem um repórter do New York Times chamado Kevin Rose, que ele tem feito levantamento do top dos 10 conteúdos que mais desempenham no Facebook todo dia. Vocês estão acompanhando isso? Dos 10 Não. conteúdos que mais desempenham no Facebook diariamente, 9 são conservadores, todo dia. Tem meses que ele está fazendo isso, ele bota no Twitter todo dia. E uma das razões disso acontecer é que houve aí uma orientação direta do Facebook para tentar equilibrar duas coisas, para tentar equilibrar esse suposto viés de esquerda na plataforma, favorecendo o conteúdo conservador, propositalmente fazendo isso. E que o motivo que levou o Zuckerberg a decidir isso e gerou muito protesto interno no Facebook, que apesar da maior parte da força de trabalho do Facebook ser progressista, o público não é. E aí o que explica também o motivo desse conteúdo conservador desempenhar melhor. Então tem, assim, em alguma maneira sempre vai ter uma decisão. Mas isso não é editorial, isso é o algoritmo mal treinado. Podemos falar que é uma falha de treinamento, só que assim, de novo, por exemplo, eu, na minha bolha, eu só vejo conteúdo progressista, liberal americano, entende? E, sei lá, na última eleição eu sabia que parecia que o candidato X ia ser eleito, e não foi. Então, assim, a minha realidade internética é muito diferente da realidade brasileira ou do meu estado, da minha cidade. Sim. Né? Então, acho assim, não é papel da rede interferir no algoritmo, seja para um lado ou para o outro. Se houve interferência, eu discordo. Esse é o meu ponto. Mas o que eu tô dizendo é que, do que a gente sabe até agora, é um algoritmo mal treinado. Mas você acha que é possível existir uma rede autogerida em que não há nenhuma interferência editorial? Porque cada decisão que é tomada no funcionamento dessa rede ou de um algoritmo interfere nisso, né? A questão de viés de treinamento de inteligência artificial, que gera racismo em ferramentas de reconhecimento facial. Cada decisão que você toma ali, ela tem essa interferência direta ou indireta. Então, de certa forma, eu tô falando uma provocação, tá? Não tô dizendo que eu concordo com isso, ou que eu acho que deve ser assim, ou que seja assim, mas quando você vê a discussão, né, às vezes aparece essa, principalmente em época de eleição, quando os jornais declaram o seu posicionamento ao seu candidato, como é feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aqui no Brasil, às vezes que isso acontece, gera uma discussão, mas o jornal não pode se posicionar. E eu acho isso um erro enorme, porque eu acho que o papel do jornal é, inclusive, se posicionar, para ser bem claro da onde que está partindo a visão daquele jornal. Você lê um jornal sabendo qual é a visão que ele está tentando botar, e não ele supostamente tentando parecer o isentão que não é. Então, sei lá, aquele editorial do Estadão que deu super polêmica, pelo menos eles foram claros do que eles estavam fazendo e podem ser cobrados por isso hoje em dia. Então, da mesma forma... Não, eu acho... Eu tenho dúvida que assim, as plataformas não deveriam tomar o mesmo caminho. Como tá o Parler, por exemplo, que é focado no público conservador de direita. Então, pelo menos você entra e sabe o que você está lendo sem uma ilusão de que aquilo é neutro, não? Não, aí você cria uma bolha pior ainda, cara. A partir do momento que você souber que, sei lá, o grupo de progressistas, o Vale do Silício é completamente progressista, e isso enfim, sem juízo de valor, é o que é falado na mídia, né? Sim. E ainda assim, o algoritmo do Facebook, você está falando que favorece mais conservadores porque as pessoas usam. Outro dia teve a questão do Google Photos, né, que identificou uma menina lá como uma gorila, a gente até falou aqui no Tecnocast, né? E aí o debate foi sobre o bias de quem estava treinando a IA. Então, novamente, a gente tem que debater quem está treinando, como está treinando, quem está desenvolvendo o algoritmo, né? Não quem... porque o cara que está desenvolvendo, é ele que está colocando o bias dele ali no algoritmo. Enfim, é uma discussão muito mais complexa esse ponto, mas eu acho que assim, o nosso foco tem que ser, se for para ter uma coisa baseada em algoritmo, o algoritmo tem que ser o mais isento possível. E volta no exemplo que eu falei agora. Por que o documentário até fala isso? O mundo está cada vez mais dividido. Ele não fala que o mundo está cada vez mais conservador.
porque os de esquerda da minha timeline estão cada vez mais radicais, amigos. E as coisas que eles falam, eu fico, meu Deus, gente, eu não concordo com isso. Mas eu você sou só tá um falando isso fascista. porque você só tá falando isso porque você é comunista, cara. Não, eu sou fascista, porque eu não concordo com os meus amigos que são completamente de esquerda. Eles são cada vez mais radicais nas coisas que eles falam. E eu, peraí, também não é assim. Mas eu também olho as coisas, às vezes, de conservador, sei lá, grupo da família, alguma coisa, né, que são os mais velhos. Eu falo, gente, mas de onde vocês estão tirando essas baboseiras? Então, assim, pra mim é uma prova, pelo menos na minha estatística de umbigo, que a bolha existe dos dois lados, né? E se a gente falar que o bias é só pra um lado, Não. também não acho que é desse jeito. Eu acho que do que você tá falando, que eu tô falando de editorial, é o seguinte: o grande problema que tem com os algoritmos, pra mim, é que a gente não sabe como eles funcionam. Eles são totalmente blindados. O meu sonho, eu sempre falo isso, eu gostaria de poder ver o meu perfil criado pelo Google e o meu perfil criado pelo Facebook com todos os botõezinhos disponíveis. Eu quero ver exatamente como eu sou desenhado. Vai estar lá. Mas você pode. No Facebook você pode. Tem lá tudo que o Facebook acha que você gosta, você vai numa página de interesses, você pode inclusive deletar ali alguma coisa que você acha que não faz sentido. Ele bota os seus interesses. Eu tô falando como que o algoritmo te age. Por exemplo, teve um grupo que fez um teste que eles fizeram vários anúncios direcionados no Facebook. Por exemplo, eles fizeram anúncio mulheres são paulinas que gostam de moto. Esse foi o target do anúncio. E o anúncio era: você é uma mulher são paulina que gosta de moto? O que você acha de receber esse anúncio assim? Conseguiu expor de que forma que aquele anúncio chegou na pessoa. O que eu acho que tinha que ficar claro nessas plataformas é qualquer conteúdo que você recebe, poder ter um disclaimer que você clique e entender porque aquilo foi parar em você. E você poder opt-in e opt-out de cada coisa dessa. Olha, botei aqui a cadeira enferrujada porque você viu 4 horas de anúncios de vídeo de cadeira enferrujada, então hoje eu vou te mostrar agora encanamentos entupidos. Você fala, cara, não, obrigado. Eu não quero encanamento entupido que eu vi cadeira enferrujada. Mas tem isso, você pode clicar e não tem interesse. Então, e assim, a gente tem algo bem parecido com isso já. Você pode tirar o conteúdo que você não é interessado em várias dessas redes, e isso se mostrou ineficiente no objetivo principal, que é o que a gente está discutindo aqui, que é a gente tornar essas redes não parciais nem nada, mas tornar elas mais seguras, ou tentar afastar o que é nocivo das pessoas. Eu trabalho numa empresa que ela é muito forte em treinar a gente tem treinamentos recorrentes aqui de tentar combater o próprio viés inconsciente no software que a gente escreve. Para quem não me conhece, está ouvindo, eu sou engenheiro de software e a gente tem treinamentos para deixar na nossa cara que, tipo, tá vendo que você tá criando essa inteligência artificial aqui? Olha o resultado que tá dando, ela sei lá, pode se tornar racista, pode se tornar machista, alguma coisa assim. E aí a gente vai trabalhando isso com o tempo e tentando remover esse tipo de viés do nosso próprio software. É um processo que está acontecendo em várias empresas daqui dos Estados Unidos. E o que precisa acontecer, que ainda está provavelmente no processo de análise de dados, é tornar essas redes mais seguras no sentido de, ok, esquece isso de monitorar, e essa é outra diferença que a gente precisa colocar. Uma coisa é os editoriais dos jornais, que tem ali, né, eles fazem um monitoramento, e a outra coisa é um sistema automatizado, uma inteligência artificial que funciona de uma forma autônoma, como a gente faz ela funcionar da melhor forma possível. E no caso das AIs, é algo que precisa ser feito, é um processo que está acontecendo aí com o tempo, e de novo, o objetivo principal precisa ser não criar um editorial, transformar ele mais de esquerda, mais de direita, mais daquilo, o que é errado, o que é certo, mas sim diminuir o alcance de conteúdo que pode se tornar nocivo ou que esteja criando esse tipo de extremismo de qualquer um do lado que seja, entendeu? Isso me lembra aquele robô da Microsoft, a Tai. Inclusive, tem no Tecnoblog uma matéria sobre isso, foi o Todd que escreveu. Que era... Nossa! Era um robô que, basicamente, ele aprendia com os diálogos passados e daí passava a te responder, assim. É uma inteligência artificial com aprendizagem de máquina, beleza, aprende com os diálogos passados e passa a interagir com as pessoas. E demorou um dia pra essa inteligência artificial virar racista. Então, eu não acredito muito na sociedade. Então, eu não acredito nas pessoas. Aquilo foi a prova de que, assim, a raça humana deu errado. A gente tem que voltar do zero, Big Bang, explode, começa tudo de novo. Porque não deu certo, não tá dando certo do jeito que tá agora, gente.
A dificuldade que eu tenho é de tomar uma decisão com base em ter alguém promovendo a solução, sabe? Essa coisa do Who Watches the Watchmen, né? Então, assim, para mim é muito difícil aceitar essa ideia de que haja uma editoração, alguma coisa desse tipo, em um algoritmo. Porque uma rede social, teoricamente, é uma coisa inocente. Você entra lá para ver seus amigos e para ter o banco de dados de todo mundo, ter contato com todo mundo. E o que está acontecendo é que tem um algoritmo ali programado para promover o que faz sucesso. E o que faz sucesso, muita gente não concorda. Sempre vai ter uma galera que não concorda. Então, por onde a gente começa? Eu começaria pela limpeza do que é nocivo, do que é comprovadamente fake, antivacina, terra plana, fake news, enfim. E eu acho que, assim, existe um movimento sutil em torno disso, né, no sentido de, vamos falar aqui, ó, isso aqui que o Trump tá falando, né, de, os votos foram roubados, tal, isso aqui não é verdade. Isso é um começo, Se isso resolve alguma coisa, enfim, não sei, mas eu acho bom que a gente esteja começando a fazer alguma coisa, mas implementar alguma forma de promover o que a gente acha que é melhor no algoritmo, eu acho que isso é muito mais perigoso do que pode trazer resultados positivos. É assim que eu vejo, sabe? Um ponto que o documentário colocou, e que eu queria também a opinião de vocês, a gente sempre fala em tecnologia, né, que se você não está pagando, você é o produto. E aí o documentário diz que isso é um eufemismo, né? Uma simplificação do que é de verdade. E aí ele diz que o correto seria dizer que as redes, elas vendem a nossa opinião e elas vendem a nossa percepção de realidade. Pessoalmente, eu acho que isso é forçar um pouco a barra no significado do algoritmo, ou talvez não entender exatamente o que é o algoritmo, né? Sei lá, vender a minha opinião e mostrar uma publicidade no momento certo, então a TV também tá vendendo a nossa opinião, né? Enfim, não sei, queria entender também de vocês. Então, não tá errado o que você acabou de dizer, e faz sentido, tipo, é meio forçado. Eu acho que o que eles estavam tentando dizer, e eu posso estar errado, tá? O que eu acho que eles estavam tentando dizer é que, assim, se eu tenho uma rede onde a gente tem todas aquelas coisas que o Bruno tava falando agora, tipo, eu quero ver todos os meus botõezinhos. No caso do Facebook, especificamente, tem quase todos os botõezinhos ali específicos, onde você pode criar um target ali de um grupo de pessoas de lugares diferentes que comprovadamente o sistema sabe que eles vão acreditar, eles têm uma tendência muito maior a acreditar em fake news, ou acreditar em algo que é um pouco mais extremismo, e sabendo disso, sabendo que existe esse grupo, eu vou lá e crio um anúncio que vai tentar levar eles ou para um lado ou para o outro de acordo com os meus próprios interesses, e vai manipular essas pessoas, né? Então eu estou utilizando ferramentas legítimas dentro de uma rede social com as informações e os metadados que existem ali dentro de acordo com essas pessoas, das interações que elas têm, e com um objetivo nefasto. O Facebook nesse contexto está, entre aspas aqui, vendendo o posicionamento e a opinião dessas pessoas. Eu acho que é isso que eles estavam tentando dizer, mas não ficou tão claro. Mas eu não acho que isso caracteriza vender opinião. Eu acho que isso caracteriza vender uma extrema personalização de quem vai ser atingido por aquele anúncio. Beleza. Correto. Agora sim, o que está sendo veiculado? É fake? Então vamos ver como é que a gente combate anúncio fake. Por exemplo, se eu não me engano, nessa eleição não pôde veicular anúncio político, né, no Facebook. Tô errado? Não, tá Teve certo, isso, é isso aí. né? Então, beleza. Na TV, todo ano eu vejo marketing político, assim, bilhões e bilhões com dinheiro público, ou seja, eu tô pagando, de fake news. Entendeu? Você tá comparando a rede social com o que a gente já tem numa outra mídia, é isso? Sim, eu tô tentando dizer que é o seguinte, o que mudou é que agora tá mais customizado, mas todo esse burburinho em torno de nossa opinião tá sendo vendida, que já tá acontecendo na TV, no rádio, no santinho. Mas não com a força que tem numa rede social que é segmentada como o Facebook. O seu anúncio vai atingir
um grupo muito maior de uma forma absurdamente mais eficiente. E já que Sim. você tá tendo uma premissa nefasta aí no caso, isso é muito mais perigoso. Sim, eu acho, é aí que eu tô falando, acho que o problema é filtrar o que a gente consegue identificar de fake news. E aí, porra, é um puta desafio tecnológico, né, pra filtrar. Temos que fazer isso, a minha opinião é essa, temos que fazer isso. Mas, de novo, culpar o algoritmo ele traz uma facilidade enorme também, né, coisa que na TV a gente não conseguia mostrar a programação customizada, conteúdo customizado. Pra mim, esse não é o problema. O problema é que tá passando, no meio de tudo isso, um monte de coisa que a gente tecnologicamente ainda não conseguiu resolver. E o segundo ponto é que essas empresas, de repente, são responsáveis por tomar decisões que nem os congressos conseguiram tomar ainda, né? Sobre preconceito, sobre, enfim, várias coisas aí que a gente está debatendo ainda como sociedade, e de repente uma empresa privada tem que decidir se ela vai banir ou não, se ela vai, enfim, arrancar da rede dela ou não. E o pior é complicado, que, como você falou, que cada um, né, tem uma realidade, cada pessoa tem um feed com uma realidade, não existe mais esse denominador comum, né, da grande mídia como existia antes. Muito desse conteúdo nocivo tá aí circulando, existindo, e a maior parte das pessoas nem sabe que isso está acontecendo, né? As pessoas são radicalizadas por um processo que ninguém consegue nem identificar, né? O que me assusta mais é saber que todo mundo, esquerda, direita, conservador, progressista, todo mundo tem uma visão de mundo e em algum nível a gente já tá acreditando em alguma fake news. E a gente tem que se policiar muito para continuar checando e continuar pesquisando, porque a gente está sendo influenciado. Eu vejo pelas coisas que eu vejo, às vezes, amigos de esquerda falando no Twitter, pelas pessoas familiares, outros amigos também conservadores que eles falam de vacina, enfim, de outras coisas, e eu fico, cara, o que será que é o meu fake news? Porque a gente acha que a opinião é nossa. A gente fala assim, não é uma questão política mais. Eu tô vendo... A gente já tá manipulado, saca? Todo mundo tá. Eu fico vendo umas notícias hoje em dia e aí eu fico fazendo uns exercícios na minha cabeça de como é que isso vira uma teoria da conspiração, sabe? Porque a teoria da conspiração, a coisa mais maluca é que você não pode provar que aquilo é verdade, mas também não pode provar que não é, né? Esse é a grande questão. Aí eu tava vendo... Mas aí, não, calma, peraí. Desculpa te cortar aqui, cara. O lance de teoria da conspiração é que, assim, essa é outra coisa que a gente entra na, entre aspas, falta de educação na nossa sociedade, que não é porque a pessoa tá falando algo que, assim, não pode ser provado como falso. E o ônus da prova aí é de quem tá falando que aquilo é verdade. O ônus da prova é falar assim, isso, assim, é como a sociedade deveria funcionar, né? Que é tipo, eu chego pra você e falo que vacinas não funcionam, vacinas matam as pessoas. Mas você pode provar que não, você pessoalmente sabe, você pode provar que elas não matam? Não, eu não posso. Mas a gente deveria ser treinado pra não só questionar o que a gente já acredita no dia a dia, eu acredito que está acontecendo, mas será que é verdade? Mas também, pra se posicionar diante de uma situação dessa, de falar assim, olha, você tá me falando um negócio que me soa absurdo. Antes de eu acreditar nisso, você tem que me provar que isso é verdade. Eu não tenho que te provar que você tá errado. É você que tem que me provar que você tá certo antes de eu acreditar em você, entendeu? Tecnicamente é isso, mas você fala isso pra pessoa que já tá alucinada acreditando, não vai adiantar nada. É difícil. E outra, a inteligência não é uma coisa que você vai subir no degraus e de repente eu sou inteligente. É uma coisa que você pode ficar super inteligente em um assunto e todo o resto você fala bobrinha. E esse é o problema que eu vejo na timeline, né? Eu que vejo na família, por exemplo, engenheiros, doutores, que de repente acreditam numa fake news porque a vacina é chinesa. Sei lá, tô inventando aqui só pra vocês entenderem, sabe? Porque é outra área, entende? Não é a área deles. Então, assim, pessoas com tese de doutorado, mestrado. Então, assim, é muito difícil porque não é uma coisa linear a tal da inteligência, né? E é por isso que todo mundo tá vulnerável. Todo esse negócio de esquerda e direita me lembrou de um argumento lá do Tristan Harris, do ex-Google, no documentário, que é o das bicicletas, né? Porque, quando inventaram a bicicleta, ninguém era contra a bicicleta, né? Todo mundo achou legal e tal, ninguém achou que a bicicleta ia acabar com a democracia e tal. E aí eu fiquei muito intrigado, né? Porque sempre que surge uma tecnologia disruptiva, a gente demora um pouco pra entender como é que funciona a tecnologia e as consequências dela, né? E com a bicicleta, imaginava que, deve ter acontecido alguma coisa ali, né? E aí eu pesquisei
E vocês sabiam que teve resistência quando a bicicleta foi inventada? Na década de 1890, eu busquei isso e achei no JSTOR, que é um site, um buscador de revistas científicas, é muito, muito conhecido no meio acadêmico. E eles dizem que lá na década de 1890, o que aconteceu? As bicicletas, elas passaram a facilitar encontros não acompanhados, por exemplo, fugas. Imagina, era mais fácil você trair se você tivesse uma bicicleta, porque, pô, isso te dá mais possibilidades de locomoção. E isso assim, mulheres usando bicicleta é um negócio meio indecente, porque elas tinham que usar aqueles um negócio meio cheio de graxa, né? Você tem que usar uma proteção ali e tal. Elas usavam umas roupas que eram meio consideradas indecentes porque eram parecidas com calças masculinas. Ah, não podia vestido. E aí, outra questão com o ciclismo é que, bom, as pessoas, elas pedalavam no tempo livre, né? E um dos tempos livres que se tinha naquela época era o domingo, porque de segunda a sábado, segunda a sexta, as pessoas trabalhavam. Então, em vez de ir para a igreja, as pessoas iam pedalar. E aí isso estava diminuindo a frequência à igreja. E a gente vai falar que, porra, a igreja é de direita, então a bicicleta é de esquerda. Porra, não, talvez... a questão é que, assim, as redes sociais, elas resolveram muitos problemas, trouxeram coisas boas, mas criaram novos problemas que a gente não sabe como lidar direito. Mas não significa que, porra, é de esquerda ou de direita. É muito louco esse negócio de politizar tudo e falar que uma coisa é de esquerda. Porra, sei lá, cara. É uma coisa... Até a bicicleta pode ser de esquerda. Não, eu vou falar uma coisa aqui, tá? A gente tá falando de traição e de ser anti-igreja, eu só queria falar que o guidão, ele tem o formato de um chifre. Vou falar isso aqui só. Eita, e alguns têm formato de objeto fálico comprido, então você decide. Mas essa história da bicicleta me lembrou também o lance das garupas em São Paulo, né? Lembra que foi proibido pra não ter mais assalto? É tipo isso, né? Vão proibir bicicleta, porque senão as pessoas vão usar pra não ir mais na igreja. Não pode usar o capacete, porque o capacete tá sendo usado pelo motoboy pra fazer assalto. É a anedota do cara que é traído, né? Manda tirar o sofá da sala pra resolver, né? É a mesma coisa. Não vai resolver, mas parece que fez alguma coisa, né? No final das contas, acho que assim, o contraditório, eu acho que é extremamente importante, mesmo que às vezes esteja errado, mas de uma forma não danosa, ele é importante sim que exista, tá? Isso até filosoficamente tem algumas discussões, porque o contraditório, eu não tô falando de coisas danosas, tá? Tipo holocausto, terra plana, sei lá, terra plana não sei, mas enfim, vacina, enfim. A um certo nível de contraditório, ele é importante porque, primeiro, ele até reforça as crenças da sociedade. Se você para de debater, em algum momento você vai esquecer por que aquilo era daquele jeito e, de repente, você perde as convicções. Tá? Então, existem uns debates filosóficos em torno disso, até posso indicar depois para o ouvinte também que quiser ler, mas enfim, é bem interessante isso porque mudou um pouquinho também da minha visão com relação a isso, né? Pô, então vamos moderar e vamos tirar tudo que é fake, vamos tirar tudo que, sei lá, que não tá comprovado, enfim. Um certo nível dessas coisas erradas, dessas concepções erradas, ainda é importante que eles existam para reforçar o debate, para reforçar a discussão, ou simplesmente pra gente ter convicção de que o que a gente acredita realmente tá certo, porque a gente vai parar e questionar aquilo que tá errado. Né? Então... Sendo um parâmetro, né? Oi? Para que siga sendo um parâmetro, para você ter a referência de por que as coisas são como são, né? Exatamente. Agora, eu não sei definir até onde, né, se deve ter essas coisas. Eu já acredito que, sim, coisas comprovadamente danosas, criminosas, que a lei já debateu, já definiu como crime, a gente já pode começar a moderar. Mas moderar tudo, no sentido de ter um algoritmo moderado, eu sou absolutamente contra por isso. Eu acho que no longo prazo, tiraria até as nossas convicções de por que a gente acredita no que a gente acredita. E quem é que modera, porque a gente... né? Essa Exatamente. É a pergunta, né? Porque falam... Eu já vi isso aparecer, essa pergunta aparece sempre, né? Você tem certeza que você quer que o Facebook modere o conteúdo? No final das contas, pode ser um trampista, sei lá, moderando o Facebook, e aí? No caso do Facebook, são agências independentes, né? Não é o próprio Facebook. Eu tô dizendo assim, se a gente tiver seres humanos moderando o algoritmo... não, você tá maluco. Entende? Pode ser o extremo oposto do que a gente acredita, pode ser alguém mais extremista, então é muito complexo defender isso. E assim, só pra... Eu concordo com o que você falou, Mobilão, eu só vou fazer uma ressalva aí, que quando a gente tem esse tipo de coisa sendo exposto para as pessoas, a gente
só pode esperar que elas tenham bom senso pra ponderar de que realmente, ok, a gente mantém essa nossa opinião porque isso continua sendo errado, se essa é uma sociedade saudável. No momento onde a gente tá, infelizmente, a nossa sociedade não só tá saudável, como a gente volta naquela situação, naquela coisa que a gente falou de que a gente tá vivendo uma sociedade onde cada grupo de pessoa vive na própria realidade, então isso também agrega complexidade na solução que vai ser proposta aí. Eu complementaria com uma coisa, Todd. Eu não sei se a gente vai chegar um dia num nível onde a sociedade saudável, que você diz, é no sentido de conseguir ter discernimento. Isso, exato. Eu não sei se tem como, sem passar pelo que a gente tá passando. Entende? Talvez o extremismo seja o fundo do poço, pra daí a gente começar a dar uns passos pra trás e ver que aquilo não levou a nada. Talvez, levando por esse lado filosófico de que essas discussões intensificaram, né, por conta das redes, esse conflito extremo de ideias e tal, e que cada vez mais a gente está debatendo todos esses pontos nas redes, talvez isso cause um amadurecimento que a gente ainda não tinha, porque a gente não tinha contato com as opiniões dos outros, né? Sei lá, você ia na academia, você não sabia a posição política do cara lá que te ensina a malhar. Você ia no restaurante, o seu garçom que é super legal e animado, e você ama ele e ele te chama por apelido, você também não sabia que ele defende umas groselhas, tipo vacina faz mal, entende? De repente a gente tem essa conexão com ele nas redes sociais e a gente tá pegando raiva dele porque ele defende essas coisas nas redes sociais, né? Então talvez essas coisas sempre estiveram na cabeça das pessoas e a gente só não sabia. Né? Lógico que a rede intensifica e tudo mais, mas isso gera esse divisionismo de início, esses ânimos exaltados, e talvez o próximo passo seja a gente começar a entender um pouco mais os outros pontos, o outro lado da história, e evoluir como sociedade. Pelo menos estou sendo otimista, espero que seja isso. Me parece bem otimista, e assim, apesar de soar, a gente falou bastante coisas que são pesadas nesse episódio aqui, eu acho que a sociedade como um todo tá sim evoluindo, eu acho que tá caminhando para um lugar onde a gente, como sociedade, a gente vai viver num mundo melhor, assim. Só pra gente fechar aqui, né, pra dar umas dicas também pra quem tá ouvindo, um dos pontos que o documentário dramatiza muito é o uso da notificação pra fazer o zumbi voltar a pegar o aparelho na mão, né, ficar preso ali no aplicativo. Então, eles falam muito que é uma questão... Tem psicólogos ali treinando o algoritmo, como que ele vai te seduzir a usar mais. Mas cada vez mais, a nível de sistema operacional, a gente tem ferramentas para inibir, né, esse uso dos aplicativos, enfim, esse abuso dos aplicativos. E aí eu queria entender de vocês aí, especialistas em tecnologia, né? O que vocês fazem para não deixar que os aplicativos controlem a vida de vocês? Cara, notificação do Facebook eu não recebo. Twitter, eu recebo notificação de DM. O Twitter, se eu não me engano, ele não manda notificação de DM de pessoas que vão para aquela caixa de entrada secundária do Twitter, porque tem um bloqueio ali, né, de pessoas que, né, você não segue, te manda um DM, entra numa caixa de entrada meio secundária ali, então não chega a notificação de todo mundo, chega só de quem é mais próximo mesmo. Instagram, nem uso direito, então, assim, desativei todas as notificações. E, assim, o histórico do iOS, ele mostra ali, no Android também, quais aplicativos estão mandando mais notificações, né? E sempre que tem algum aplicativo, sei lá, um aplicativo de comida que tá mandando um monte de notificação e eu nem percebo porque chega ao longo do dia e eu ignoro depois, mas é uma interrupção, eu vejo, isso aqui tá mandando... Por que precisa mandar notificação disso aqui? Né? Então vou lá e desativo também. Não recebo a promoção do aplicativo de comida, mas também não sou interrompido do meu trabalho por aquilo. E, por exemplo, a gente está gravando Tecnocast, então obviamente meu celular está no Não Perturbe. Então, se alguém me ligou, se alguém me mandou mensagem, também não sei. Mas mesmo quando eu tô já falei isso em algum Tecnocast, quando eu tô mais concentrado, escrevendo algum texto que exige mais concentração, tipo um review meio complicado, eu deixo no Não Perturbe também. Então, muitas pessoas que me ligam, talvez eu não atenda, eu peço desculpas, mas eu preciso do meu tempo e eu não quero ser interrompido durante esse tempo. Muito importante pra mim. Mas depois a gente pode conversar, sem problema nenhum. Então, eu acho que assim, teve esse movimento tanto do Android quanto do iOS há uns 2 ou 3 anos de botar essas ferramentas pro bem-estar dos usuários. É meio que uma briga, porque, assim, no final das contas... O Google e a Apple se beneficiam de gente comprando mais celular para tá ali, né, e usar o Facebook, usar todas as ferramentas que
que o celular proporciona. Mas no longo prazo isso pode ser bem ruim, porque as pessoas, elas percebem, no final das contas, como quando surgem, por exemplo, esses documentários, esses filmes na Netflix. Elas percebem que, pô, peraí, isso aqui não tá muito bom, né? Então chega uma hora, e isso é uma coisa muito... Não é por tempo indeterminado, né? Chega uma hora que as pessoas percebem que aquilo faz mal. Outro dia a gente tava conversando, né, Riga, e o Chrome pediu pra usar o seu Bluetooth, né? Então, assim, tem esse nível também, né, de... Do nada? Eu lembro que o Riga falou assim, meu Deus, o que o Chrome quer meu Bluetooth? Sai daqui, não vou autorizar, não. Exatamente. Tipo, tem umas permissões ali que ficam muito na cara hoje em dia, né? Antes não. Tipo, era... Hoje... Pô, eu posso, no iOS, fornecer uma localização imprecisa. Ele vai fornecer que eu tô mais ou menos em São Paulo, mas ele não mostra a minha localização exata se eu não quiser. Então você tem esse nível de controle, felizmente, né? Eu acho que é uma coisa que, assim, os aplicativos criaram um problema e os sistemas operacionais tentam resolver. E a Apple, que não ganha dinheiro com publicidade, não ganha dinheiro com redes sociais, enfim, tem mais liberdade para botar isso no iOS, né? Mas é uma coisa que tá sendo resolvida. Cara, eu tenho um posicionamento ligeiramente mais agressivo do que o do Riga, que é assim, no meu smartphone eu só tenho um aplicativo que ele manda notificações, que é o do Google Calendar, que assim, eu tenho coisas pra fazer, reunião, então ele me avisa e eu vou fazendo. O resto, eu só acesso o meu celular quando eu acho que eu tenho tempo pra ver alguma coisa. Então, beleza, eu tô aqui fazendo minhas reuniões, escrevendo alguma coisa assim, código, tal. E aí, deixa eu ver como é que tá minha rede social. E aí, eu vou e abro ali o celular e vejo, deixa eu ver o meu Instagram, não sei o quê. Nem aplicativo de ligação eu tenho notificação. E assim, eu não gosto de ligação por telefone. Então, se a pessoa me ligar uma vez, vai cair e depois ela me manda um e-mail, alguma coisa assim. Se ela me ligar 2 vezes, aí de fato toca o meu celular. Então, isso o pessoal da família já sabe. Se precisar falar comigo, você vai ligar uma vez, não vai dar certo, aí você vai ligar de novo, aí eu te atendo. Eu não gosto de ser interrompido pelas notificações do celular. Hoje em dia, não, minto, eu tenho uma outra exceção, e é só o que eu tenho agora, que eu tô monitorando perfis do Twitter que me avisam sobre estoque do PlayStation 5. Porque você não acha lugar pra comprar. Aí beleza, eu deixei esse deixa eu passar. E eu uso ainda um filtro no TweetDeck, tá? O TweetDeck fica aberto no meu navegador no computador. Mas no smartphone, assim, cara, nada. Só o Google Calendar mesmo. Esse aí é o exemplo da tecnologia usada pro bem. Ou pro mal, né? Porque vai uma grana embora também, né, Toji? Vai também. Bruno, você tem algum truque aí que você quer compartilhar também? Eu tô tipo o Iga mesmo. Eu também não tenho nenhuma notificação ligada. Eu deixo a tela do meu telefone preta e branca. Eu uso aquele aplicativo no iPhone de tempo de tela. Eu seto limite para tudo. Tenho limite de horas para rede social como um todo, limite para cada um dos aplicativos, que aí ele para de funcionar depois desse tempo. Tento não deixar o telefone próximo de mim o tempo inteiro quando eu tô em casa, que é o tempo inteiro, né, agora nessa quarentena. E eu também faço um exercício muito grande, esse é o mais difícil de todos, que é não deixar o telefone ser a última coisa que eu vejo antes de dormir e a primeira quando eu acordo. Então, quando eu acordo, eu tento sempre fazer 3 coisas antes de eu pegar o celular. Então, eu tento me alongar, arrumar a cama, escovar o dente ou tomar café, que demora mais tempo, antes de eu botar a mão no telefone. Assim, eu consigo começar o dia sem estar direto na tela. Como, cara? Como você tem paciência pra não pegar o celular na hora que você acorda? Cara, é a primeira coisa que eu quero fazer, mas aí eu me lembro. O que faz eu lembrar que é pra eu não pegar é justamente a vontade de pegar. Eu já vou procurar ele e falo, opa, não, vamos fazer outra coisa. Aí eu faço essas 3 coisas. E é bom demais isso, sabe? Eu recomendo isso pra todo mundo, pra começar o dia mais tranquilo. O meu problema é que eu sou responsável pela infra do Tecnoblog. Então, a primeira coisa que eu faço é abrir o Chartbeat, né, que é o nosso Analytics, para ver se tá tudo certo, né, não tem nenhuma queda abrupta, alguma coisa. E abrir os chats também de trabalho para ver se não tem ninguém gritando que algo não tá funcionando. Mas que horas você acorda? Umas 10, 9h30, 10, por aí. Então, você pode ou acordar 15 minutos antes, ou botar na sua cabeça que só acordou daqui a 15 minutos. É como eu penso, eu tava dormindo esse tempo inteiro e não vi as notificações, eu não vi nada. Então eu me dou mais esse tempo como se eu ainda estivesse no sono, entendeu? Bruno, você não conhece o Bobilão. Eu trabalho com essa pessoa. Putz, vai fazer 9 anos. Porra, faz muito tempo.
Outro dia o Barba tava notando, não sei o que é pior, Mobilon mandando mensagem no Slack, obviamente não chega notificação, né? A gente não fica chamando as pessoas de madrugada, mas assim, não sei o que é pior, Mobilon mandando a mensagem no Slack 2h26 da madrugada ou o Riga respondendo às 5h32. Porque é tipo, eu também, quando eu acordo eu vejo ali, tem uma coisa aqui no Slack. Eu pego o celular, primeiro porque o alarme tá no celular, né? Daí eu pego e vejo, tem uma bolinha vermelha aqui. Tá, eu acho que ela não estaria aqui, porque no Slack você não manda notificação se não for muito importante. Então eu vejo lá e tal, se tem alguma coisa, e às vezes tem. Então, eu não sei, eu queria muito que não fosse a primeira coisa que eu fizesse, fosse pegar o celular, mas tá bem difícil. E nem a última. Mas- Disso, nem a última, é a primeira. Eu admiro muito quem consegue, porque olha, eu sei que é difícil. Por experiência própria. É brabo mesmo. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta as suas experiências pra gente com a sua bolha, né? Ou a bolha dos seus familiares, a bolha dos seus amigos. Conta pra gente, até pra gente entender também como o algoritmo tá influenciando, né, a timeline de cada um. E nem é só a questão política, né? A gente focou um pouquinho nesse lado político, até porque o documentário também trazia muito esse tom aí, né, de futuro, sei lá, catastrófico, por conta de divisionismo político. Mas, enfim, conta pra gente aí o que tem de inusitado na sua timeline. E, inclusive, conta também o que vocês estão fazendo, né? Se vocês têm essa disciplina quase militar aí do Bruno, né? De fazer coisas antes de mexer no celular. Manda lá no e-mail, tecnocast@tecnoblog.net ou comenta na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser falar com a gente também nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon. @Paulo Riga. E eu sou @ToadGeek. Bruno, você quer divulgar também seus canais? Claro. Sei lá, algum resumido que você também falou desse assunto pro pessoal ouvir? Com certeza. O resumido você pode ouvir em todas as plataformas de streaming, inclusive nessa que você está escutando nesse momento. E tem o site resumido.cc, onde tem todos os links para me encontrar, o WhatsApp, tem meu Twitter, @urbi, e todos os outros canais pra gente poder se falar. Maravilha, esse Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau. Abraço! Tchau, gente. Obrigado aí pelo convite mais uma vez.